Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um podcast Conecta Terceiro Setor, onde a gente aprende muito com os nossos convidados. E eu já quero agradecer você pela sua companhia e esteja com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você também vai aprender muito hoje com a nossa convidada, que eu tenho a honra de receber aqui hoje, Marina Peclivantes. Marina é professora também da Escola Aberta do Terceiro Setor, mas eu vou pedir para que ela mesma se apresente para você e também para mim e contar um pouquinho da biografia dela. Marina, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, Débora, grande alegria estar com você para trocar ideias, compartilhar histórias e vou começar contando um pouquinho de mim, é isso? Bom, eu profissionalmente sou sócia da Umbigo do Mundo, uma empresa de comunicação que tem 25 anos de existência, o que é uma dádiva nesse nosso país. Sou idealizadora da primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade e toda a equipe aqui da Escola Aberta, sempre parceira nossa desde o lançamento, gentilezagenerosidade.org.br, e também vou contar como isso tudo se integra. Sou escritora de mais de 20 títulos em segmentos distintos, livros de negócios, livros de literatura infanto-juvenil, coletâneas de citações, especialmente poesia. Então, quando alguém pede para eu trazer uma definição, a primeira que me vem à mente é sempre de poeta. O que você é? Quem é você nesse mundo? Eu sou uma poetizadora de todas as coisas e na formatação de negócios, aí eu trago a empresa, o projeto social, a literatura, sou professora também. Já lecionei em diversas universidades, atualmente eu leciono na ESPM, sou professora de relações com clientes, escritora, tenho um programa de rádio que tem circulado por aí também, com pílulas para a gente levar para toda a nossa população brasileira assuntos que por vezes são super complexos, de forma descomplicada. Essa é um pouquinho de mim, né? Essa sou eu. Eu vou sair um pouco da pauta e perguntar como que a poesia te ajuda num mundo tão pouco orgânico. Eu diria que desde a minha infância, a poesia fez parte da minha trajetória. Pensando em termos de educação, eu cresci com essa forma de literatura. Então, eu me lembro de Cecília Meirelles com ou isso ou aquilo, ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Eu me lembro de um Paulo Bonfim, Cimento Armado, Paulo Bonfim, batem estacas no terreno morto, do terreno morto surge vida nova. De Guilherme de Almeida, Calor e a Ventarola das Palmeiras e o Leque das Bananeiras. Tudo isso fez parte da minha trajetória. E, curiosamente, o meu primeiro emprego se deu por conta da poesia. Muito curioso isso, né? Como a poesia fez parte de vários momentos. Eu estava na recepção de um grande publicitário. Eu comecei a trabalhar com o Roberto do Ailib. E estava na recepção, trouxe meu portfólio, tudo bonitinho. E o Roberto olhou os poemas que eu estava escrevendo naquela época, Raptos, que são haikais em prosa, com a bênção do poeta Mário Chamy, que foi um grande direcionador enquanto eu estudava na SPM. E ele até falava assim, eu sei que você está escrevendo poesia, não está prestando atenção exatamente aqui na minha aula, mas continue assim. Então, eu tive professores muito estimuladores. E eu lembro que o Roberto dele me olhou e falou, tá contratada. Eu falei, pelos poemas? Ele falou, pela escrita. Então, a escrita, a literatura, desde a minha infância, sempre estiveram comigo nas escolhas, nas decisões. No meu primeiro emprego também, tinha um poema publicado no livro de voleibol de praia. Então, um poema pairando no céu, baila, inquieta esfera, a terra. E era uma bola de voleibol de praia. E então, tem muitas histórias de poesia. Sempre que eu tenho oportunidade, você já sabe disso, que você já me viu poetizando por aí. Eu gosto de trazer essa forma rimada, ritmada, que tem canção, me alegra e espero que assim eu consiga alegrar as outras pessoas também, ou na teoria ou na prática, ou na mercadologia, ou na filosofia. Um pouco de poesia nunca faz mal para ninguém. Um frescor até, né? Sim. Para o dia a dia agitado que a gente tem. E tem uma inteligência na escrita poética que muitas vezes a prosa aprisiona. E mesmo em prosa você pode escrever em poesia. Então, poesia não é só rima, é um jeito de ver a vida. Então, eu diria que isso é mais Marina do que qualquer outro enquadramento, e outra definição, e outra base curricular, currículo Lattes, LinkedIn. É a poesia. E como que a poeta ou a poetisa Marina concebe um livro sobre gestão sistêmica e um mundo complexo? Primeiro, antes de falar do livro, eu queria a sua definição sobre gestão sistêmica.
Gestão sistêmica é o grande desafio da nossa vida. Vivemos uma estruturação cartesiana do pensamento. O que é isso, né? O que é esse pensamento cartesiano? Tudo foi dividido em caixinhas, tudo foi segmentado e fracionado para que a gente pudesse estudar. Então, uma forma de conhecer o mundo mais recente é essa forma em que tudo se separa, tudo se fragmenta para que a gente tenha um aprofundamento fragmentado. Mas o aprofundamento fragmentado pode até trazer um ultra conhecimento, mas criou uma departamentalização que isola partes. Isso fez com que muitas tomadas de decisão da sociedade como um todo, então penso como uma pessoa inserida na sociedade, também como uma cidadã, né, uma consumidora, tem as várias frentes, e enxergar encaixotado, fragmentado, departamentalizado, faz com que muitas das decisões que a gente tem visto nos últimos anos reflitam essa forma de pensar. Então, você toma decisões separadas para problemas separados, e aí a gente encontra hoje esse desespero do ESG, por exemplo, a forceps, né? As pessoas tentando ultrapassa o marketing de parede, então você coloca em todos os espaços, somos aqui focados no ambiente, estamos preocupados com o social, falamos de governança, em fragmentos. Então você tem um departamento de ESG, esse para mim já é um grande exemplo de algo que deveria ser sistêmico, né? O que é sistêmico? O nosso corpo ele é sistêmico. Você não tem algo isolado, você tem um conjunto de reações de um corpo que funciona em conjunto. E a gente não enxerga o nosso planeta como um conjunto, a gente não enxerga a nossa sociedade como um conjunto. Mas se a gente olhar para uma floresta, se a gente olhar para a natureza, além do que eu gosto muito de falar, que são as linhas, entrelinhas e as estrelinhas, ou seja, tem o visível, o que a gente enxerga, e tem o invisível que faz tudo acontecer. Eu diria que a pandemia foi um grande exemplo de como o invisível que estava ali trouxe um problema sistêmico que está aí ainda hoje. Né? Não é uma coisa que aconteceu e acabou. É um problema sistêmico. E buscar soluções sistêmicas é a forma contemporânea de se fazer negócios, de se recriar todo esse pensamento de novos vínculos sociais, de repensar realmente o que a gente está fazendo nesse mundo, moral da história. E não fragmentos ou áreas ou especialidades. Essas ultra especialidades que também ficaram ultra fragmentadas e ultra isoladas. Você falou de ESG, eu vou pegar esse gancho seu aí, porque, de fato, empresas, instituições, mercado financeiro, estão todos querendo inserir as premissas ESG no seu dia a dia, nas suas operações. Como não fazer com que seja apenas um olhar de poucas pessoas dentro desse lugar e que todos tenham essa visão sistêmica de boas práticas no dia a dia? Tem uma constatação que é a seguinte, né? Antes tarde que mais tarde. Eu diria que qualquer iniciativa, ela é sempre louvável, porque significa que as pessoas estão percebendo, adquirindo a consciência. O quão verídica essa consciência já é uma outra história. Se isso realmente é por força de contexto, de visibilidade, a palavra em inglês, né? Essa mercadologia é cheia de anglicismos, o anglicismo bonito para isso é awareness, traduzindo reputação. Será que isso está sendo feito só para a construção de reputação corporativa? Ou isso é, de fato, vivo? Nem sei se a palavra autêntico já está gasta também. Se isso é real, se isso é verídico, se isso é comprovável, se isso está em todas as frentes, se a corporação respira isso, ou se é só uma embalagem para falar dessa temática. Eu diria que por questões, inclusive, econômicas, por questões financeiras, de valorização, essa mudança aos poucos vai acontecendo. Aqueles consumidores que muita gente também classificou como gente de memória curta, as pessoas não prestam atenção para isso, ninguém liga. Tem essa frase, né? O brasileiro tem memória curta. Você faz alguma coisa, as pessoas esquecem. Com tanta informação ou desinformação nas redes sociais, essas notícias vêm circulando e talvez aos poucos essa consciência também venha chegando. Uma empresa que tem trabalho infantil, uma empresa que explora os colaboradores, uma empresa que não tem a menor política receptiva, acolhedora para pessoas quando a gente pensa em inclusão social. Animais, o lado pet, quantas histórias a gente ouviu recentemente de supermercados, grandes varejistas, estabelecimentos os mais distintos, empresas dos mais diversos formatos pelo Brasil,
praticando as suas, eu diria que incorretices, né? Situações que todo mundo julgou e que elas ficaram, de uma certa forma, impregnadas. Atos antiéticos, empresas de alta reputação que fizeram ações lastimáveis, que prejudicaram inúmeras pessoas com questões ambientais drásticas. Esse é o conjunto do ESG. Não é uma pauta bonita de uma coluna do boletim da firma, né, que você coloca falando sobre ESG. E aí você tem 4 tópicos, destaca algumas pessoas para falar as práticas que estão sendo feitas. Isso tem que ser de base. E qual é a complexidade disso? Que muitas vezes a complexidade se confunde com complicação. Então, o complexo ele é muito sofisticado. O complexo ele tem inúmeras conexões, inúmeras integrações. E para você fazer isso acontecer bem feito, as mudanças também são complexas. Então, não adianta a empresa... Vou dar um exemplo de uma empresa de embalagem. Vamos reciclar a embalagem. Então, ao invés de você não produzir a embalagem, você limpa a sujeira. Sempre penso assim, qual o custo de mudar a sua forma de produção e de limpar a sujeira? Imediatamente para um negócio, talvez seja mais conveniente você dizer que você limpa a sujeira enquanto você vai produzindo, porque mudar a linha de produção é muito mais difícil, requer muito mais investimentos. Então, esses são pontos do pensamento complexo hoje na sociedade como um todo. Eu falei de exemplos de empresas, falei da linha de indústria, de linha de produção, o que não muda nada, outros segmentos como serviços, o próprio terceiro setor. Quando a gente pensa em mudar algo que mexe muito com a zona de conforto, aquilo que todo mundo estava acostumado, e mais que isso, aquilo que todo mundo estava acostumado a faturar, a lucrar. E aí você começa a trazer a palavra lucro social, por exemplo, lucro social. E agora, eu preciso gerar esse lucro social. E não é uma questão de precisância, sabe? Eu estou gastando todos os meus neologismos aqui, inventando novos agora também. Não é uma questão de precisar, é uma questão de subsistência, né? Então, a precisância é uma coisa, e aí está na mercadologia promocional, e de fato, a questão de subsistência, quanto tempo a gente sobrevive, com os recursos que a gente tem, tratando tudo dessa forma. E tudo não é só o ambiente, são as pessoas. Quanto tempo as pessoas vão aguentar nessa sobrecarga de excesso de informação, excesso de demanda, excesso de cobrança? Quando se falou em saúde mental, por exemplo. Então, eu diria que questões como saúde mental, o planeta reclamando, onde nunca choveu no meio do deserto, as coisas estão alagando, onde estava alagado, veio a seca. Tem questões que podem ser históricas, planetárias, climáticas. Quem não tem a menor ideia quem sou eu, não sou nenhuma especialista no assunto. Mas tem diversas questões que todo mundo tem confrontado. Todo mundo também, eu não quero generalizar, mas a grande pauta tem trazido, né? Vamos falar COP, discutir sobre a pauta do ambiente. E quem está discutindo sobre essa pauta do ambiente? São as mesmas pessoas que estão fazendo as embalagens, são essas mesmas pessoas que estão querendo mudar, mas que para realmente efetivarem uma mudança, elas vão ter que investir uma grande energia de transformação. Então, a minha visão, e ao escrever o livro, eu estudei bastante sobre isso, e foi só o começo. Estudei bastante, o que foi muito pouco, né? E foi o suficiente para perceber o quanto nós precisamos despertar para o grande ligue-ligue que o mundo é. O mundo não é fragmentado, não é só o seu mundo, não é só o meu mundo. Tudo que eu faço interfere em tudo. E para quem ficou perdido com essa fala toda, vamos pensar num jardim. Tem a parte do jardim que eu vejo, que eu rego, que eu cuido, tem as plantas, tá? Eu tô vendo. Tem a parte do jardim que existe, mas que eu não vejo. Eu tô vendo a terra, mas eu não sei o que tem embaixo dessa terra. Eu não sei quantos elementos, quantos micro-organismos, quantos seres, quantas entidades, quantos minerais, quanta coisa existe ali para manter aquele jardim. Além do ar que a gente não vê e de tudo que circula. Além das ondas que interferem, tem muita coisa há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa van filosofia, a nossa van mercadologia, a nossa van psicologia. Diria que é o momento a gente repensar o que a gente sabe, perceber que departamento talvez tenha chegado no seu limite e que agora é o grande momento de abrir as portas dos departamentos, abrir as gavetas, abrir as janelas, mesmo que as janelas virtuais, inclusive essas janelas, as portas e os portais, para a gente repensar o que a gente quer
Não para o futuro, para as novas gerações, que esse é um discurso bem fácil, né? Deixa para as novas gerações o que vamos fazer. E a gente pensa no nosso amanhã. O que a gente faz num amanhã com pequenas atitudes sistêmicas de consequência e de responsabilização de cada coisa que a gente faz e no que isso pode impactar. Esse já é um grande exercício. Se a gente dedicar 2, 3 minutos por dia para falar o que eu fiz hoje e em que isso impactou o ambiente, as pessoas com quem eu convivo, o mercado, a sociedade, seja lá qual setor, primeiro, segundo, terceiro, e meus meios, o que eu fiz e como isso pode ter impactado alguma coisa. Esse é o início da consciência. E não necessariamente apenas para grandes empresas. Apenas. Para tudo. Para tudo. Para você sozinho. Não tem tamanho. Há uma grande destinação de expectativas aos grandes modelos das grandes estruturas, que são feitas de pessoas. E eu vi uma frase recente de uma criança que é muito linda, que é assim: gente pequena, de lugares pequenos, com gestos pequenos, pode fazer grandes transformações. Essa gente pequena sou eu. É você, somos nós. Não o pequeno no apequenamento, não é nada humilhatório. O pequeno é só olhar para o tamanho desse mundo, para a quantidade de pessoas que tem esse planeta e ver que somos parte, somos partículas. Cada pequeno gesto que a gente faz interfere em tudo e em todos. Eu diria que essa consciência é o que começa a fazer a mudança. E não o tamanho da empresa, porque tem empresas gigantes que atuam como elefantes brancos. Os passos são lentos e pesados, enquanto o pequeno, ele tem a velocidade. Talvez ele tenha um impacto menor, mas vários pequenos juntos, assim como uma duna composta de inúmeros grãos de areia, e aí a poesia me acompanhando na forma de pensar aqui. Então você tem vários grãos que juntos compõem uma duna. A duna não é feita de um grão. E também todos os grãos, eles não são estáticos, eles estão em movimento. É esse tipo de olhar que é importante em algum momento da vida a gente adquirir. Não estamos isolados. Tem gente que fala, não estamos sozinhos. Também não estamos sozinhos. Já superamos isso. Já está sendo bastante dito. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Mas nós estamos conectados. Interconectados. Com tudo. Com tudo. Com a questão material de todas as coisas, com a questão financeira de todas as coisas, com a questão relacional, energética, com tudo. E entender isso muda a nossa forma de agir, muda a forma de fazer negócio. Vai ser rápido? Complexo dizer. Complexo dizer, eu diria que aqui não é, a palavra nem é complexo, talvez seja... É difícil responder o nível de velocidade. Talvez o planeta esteja nos empurrando, né? Para falar assim, olha, que a gente está fazendo? Para onde a gente vai? Acho que essa é uma boa pergunta. Para onde a gente vai com o que a gente construiu? Onde essas grandes empresas querem chegar? E eu venho da publicidade, né? Então fiz minha formação em propaganda e marketing, estudei na SPM, fiz meu mestrado em comunicação e práticas de consumo. Então posso falar como uma mestra... Posso ir no shopping como uma mestra? Não, estou fazendo o quê? Estou mestrando aqui, não estou fazendo compras. E o que entender de consumo trouxe de repertório? A gente é o que a gente consome, isso é fato, do que a gente está consumindo, como é que a gente atua mediante aquilo que a gente compra ou deixa de comprar. Tem até um livro de uma pensadora jornalista chamada Naomi Klein, que se chama Sem Marca. E ela discute várias questões de marcas e afins. E talvez a gente viva uma era de uma idolatria que precisa ser revista. Por que essa idolatria precisa ser revista? As marcas, aí tem um pensador chamado Michel Maffezoli que fala que as marcas são pequenos deuses falantes. E o que fazem esses deuses falantes? Fazem com que a gente consuma algumas coisas, e a rede social era espetacular para isso, né? Quando você viu, você já se abduziu, você já está ali comprando, investindo, achando que precisa daquilo. E problemas de saúde. Vou pegar esse ponto que é um ponto mais sério. Problemas de saúde com eixo de alimentação. Eu atendi a praça de alimentação por muitos anos. 13 anos, tá bom? 13 anos atendendo a praça de alimentação com produto para criança, lá na linha de fast food, e a gente desenvolveu um prato com foco em saudabilidade. O que a gente aprendeu nesse território? Quem faz a comunicação, quem gere a marca, tem sim potencial para fazer alguma coisa de diferente. Dá trabalho.
E talvez nem todo mundo queira ter o trabalho. E aí a gente olha a saúde mental como uma pressão de um lado e também como um argumento. Não quero usar a palavra desculpa, porque é tanta informação que isso não é uma desculpa, mas é um argumento. Não vou me estressar com isso, então deixa que alguém faz. Mas olha só que mundo é esse, onde vem o pensamento sistêmico. Uma das grandes pandemias que a gente vive é de obesidade infantil. Obesidade infantil. Isso gera hipertensão e aumenta a mortalidade das crianças, assim, de uma forma nunca vista. Crianças com um nível de gordura que talvez seus pais nunca alcancem. Por quê? Porque via não só a comunicação, a propaganda em si, mas promoções, redes sociais e o produto em si. Porque não adianta você proibir a publicidade, proibir a comunicação se o produto existe. O produto continua existindo. E é muito difícil você lutar com algumas indústrias para você mudar alguma coisa. Então agora, se a gente pegar, quem não viu aí uma embalagem de chocolate na Páscoa, escrito alto em gordura, então começa um movimento de consciência, porque a pessoa acha que a embalagem é bonita, que são aquelas personagens super poderosas que estão ali, que você vai comer aquilo e aquilo vai te trazer alegria, alta felicidade, quando aquilo traz, para rimar, alta obesidade. E pensar sistêmico é isso. É entender assim, o que eu estou produzindo. Não adianta você fazer uma campanha divertida que ganhou prêmio no Festival de Cannes, que ganhou aquilo ouro no não sei o que, sua embalagem premiada em design, se o que tem dentro está causando, não isoladamente, mas contribui para esse tipo de causa. Esse é o exemplo prático da aplicação do pensamento sistêmico. E quando a gente se pergunta, né, em que firma eu estou, ou grande ou pequena, não importa o tamanho, qual é a minha postura de existência na sociedade, o que eu estou fazendo como cidadão, como população economicamente ativa, como você quiser se denominar. O que eu estou fazendo e onde eu posso atuar transformando algo, desde que eu perceba, porque tem gente que não percebe, se você não percebe fica bem difícil. É muito difícil alguém reconhecer aquilo que não conhece. Tomem nota aí, não é muito difícil, é impossível. Você não reconhece se você não conhece. Então, o trabalho catequético de falar sobre isso tem sido a minha missão, no rádio, nos artigos, aqui com você, Débora, para a gente começar aos poucos a trazer repertório para que as pessoas percebam o impacto de cada coisa. E aquelas microfelicidades, ganhei um prêmio, né, meu produto, que é um salgadinho, que dá até para você escrever no caderno com ele, que faz, é crocante, e ele também contribui. Se essa formulação do produto, eu não sou contra a existência de nada disso, eu nasci na frente de um supermercado. Tem criança que nasceu na frente de um parque, gente, eu nasci na frente de um supermercado. Quando a minha mãe queria me procurar, ela abria a janela e falava, Marina, tá aí. Porque eu tava olhando, sabia preço de tudo, então eu cresci na mercadologia, literalmente, eu tava dentro de supermercado, a poesia sempre comigo, claro, a escola do lado e o supermercado na frente. E tem todo esse lado carismático da nossa relação com as marcas, que fazem parte do nosso repertório, que fazem parte da nossa pertença, do nosso pertencimento nesse mundo. Mas a gente tem que refletir o que a gente está fazendo, consumindo ou produzindo, ou deixando de consumir e deixando de produzir determinados itens, olhando sistemicamente. E aí muda tudo. Porque se olhar isoladamente, né, aquela embalagem de salgadinho, que é crocante, que está direto, que você liga... Né, eu nem vou falar TV, que acho que já a gente está numa outra era, mas você acessa o YouTube, você entra numa rede social, você vai a um evento descolado, é a marca que fala em todos os espaços. Eu escolhi a indústria alimentícia hoje, um segmento que eu estudei bastante, trabalhei por muitos anos, continuo trabalhando. A minha dissertação de mestrado é sobre praça de alimentação, então é um assunto que eu tenho estudado. Então, saber tudo é bem difícil falar, sei tudo, não, mas eu tenho estudado e estou sempre atenta para aprender impactos sistêmicos de tudo. Então, quando a gente olha um produto como esse, o que a gente pode fazer de diferente para que ele, cumprindo com a sua razão de existir, que seja lúdico, que seja interessante, que seja para um momento de entretenimento, que seja uma microindulgência, mas que a gente comece a acrescentar outros elementos aí. Então, seja uma microindulgência que não prejudique a saúde de ninguém, se consumido em excesso. Porque uma coisa é você escrever não consuma em excesso e outra coisa é uma criança entender que não é para consumir em excesso.
Os pais trabalham fora e naquela sensação de o que eu faço para agradar meu filho. Tem tratado sobre isso, né? O que aconteceu com a Revolução Industrial, com a mãe saindo de casa para trabalhar. E, além da babá eletrônica, não estou falando disso da TV, não vou usar o caminho do digital, vou usar o caminho da comida mesmo. Todo mundo come, todo mundo tem fome. Acho que é mais fácil de sentir do que falar de um universo digital que talvez as percepções sejam bem distintas. E aí você compra um pacote de biscoito e você dá para a criança. Aí eu tô fora aqui, eu saí, mas tá aqui uma microindulgência. Eu vou comer na praça de alimentação e a gente come uma palavra sofisticada do francês tranqueira. Uma tranqueira. Come um lanche, qualquer coisa, e você vai permitindo certos hábitos de consumo que, uma vez adquiridos, são muito, muito complexos de serem modificados. Tem vários estudos de nutrição, inclusive, que dizem que para você limpar o seu organismo, são anos. Não é assim, parei de comer isso, vou dar um exemplo do glúten. Parei de comer glúten e em 2 meses eu tô purificada. Não, é muito tempo. Então, se a gente pensa nesses tipos de poluição, de níveis de toxicidade, que às vezes um alimento, que uma criança não tem discernimento, e nem um pai, ninguém. Você olha aquilo, é tão gostosinho, né? Você fala, não, eu quero mais um abre. Eu tenho um problema com biscoito de polvilho. Eu compro aqueles que não têm o texto escrito, tendo a consciência de que aquilo é um perigo, fora aquelas bolinhas de amendoim também. E são coisas que a gente não percebe corriqueiras, mas são excelentes ensinamentos, né? Uma bolinha de amendoim, um biscoito de polvilho, um docinho, uma balinha. São excelentes exemplos de pensamento sistêmico. Como isso, ao longo do tempo, interfere na sua saúde, a sua saúde interfere na saúde da sua família, a saúde da sua família interfere no sistema de saúde pública, que interfere na saúde global, gerando índices pela OMS, por exemplo, de obesidade. Esse é um dos exemplos que está no livro. Falando de saúde, eu poderia ir por outros caminhos, dá para falar de educação, tem várias frentes para a gente abordar essa questão. E, te ouvindo, é assim, não é única e exclusivamente de pessoas que vivem em grandes centros, onde, por exemplo, praça de alimentação é de fácil acesso, mas também olhar e tomar consciência da pessoa que mora numa cidade de menor porte. Ela também faz parte desse mundo, ela também, sistematicamente, também faz parte desse mundo sistêmico. É um espelho. E tudo que acontece hoje, especialmente com tudo que a gente tem nesse gadgetzinho aqui, nessa maquininha que todo mundo tem, não tem quem não tenha, tem morador de rua e você tem lá o seu celular, né, seu equipamento de conexão com o mundo. Então virou uma ferramenta de comunicação que dita muitas regras e para você se sentir pertencente numa sociedade com tanto despertencimento, você acaba seguindo as modas e modismos. Né? E com a alimentação não é diferente, então não importa onde você está, você eu diria, estamos todos interconectados em hábitos, em cultura e consumo. E claro, eu dei um exemplo extremo, tem vários movimentos como o slow food, que você começa a se alimentar, né, sem aquela pressa do fast food, tem vários movimentos com um repensar, por exemplo, o repensar do orgânico, tem uma série de frentes hoje que vem reforçando essa consciência. As hortas urbanas, cada vez mais a gente tem hortas urbanas, então eu não quero dar só o cenário drástico, extremado, persecutório, mas é importante a gente olhar para isso, porque isso é mais fácil de entender quando a gente fala, okay, como uma bolinha um docinho de chocolate desse tamanho pode interferir na saúde pública. Isso é uma base de pensamento sistêmico. E como uma horta urbana muda desde o que se chama de mindset, né? O pensamento das pessoas no senso colaborativo. Hoje eu encontrei com uma vizinha, verdade, estava vindo para cá, encontrei com uma vizinha, ela falou assim, eu fui uma das defensoras da criação da horta aqui na reforma do prédio. Eu falei, que bom, eu tenho usado a horta. Ela falou, eu também, eu tenho a minha em casa, mas eu que defendi. Então, cria um assunto diferente, você renova a conversa, você procura hábitos que eu vou chamar de saudáveis, né? Você modifica a sua rotina, você cria novas formas de socialização e você se preocupa, nesse caso, com alimentação. Eu diria que o território da educação é outro território muito fértil para falar sobre isso também, né, Débora? Mas o exemplo da comida, todo mundo de alguma forma, nem todo mundo estuda, mas todo mundo se alimenta, né? Todo mundo de alguma forma tem isso por perto. E aí cabe, vocês que nos assistem aqui, cabe essa reflexão, como você tem se alimentado.
Não adianta pôr a culpa, né? É corrido, não tive tempo. Eu sempre que eu posso mando as mensagens para as pessoas que é como se fosse uma mensagem para mim. Você comeu direitinho? Você se alimentou bem? O que você almoçou? Deixou para jantar muito tarde? Em que isso impacta a sua saúde, como a sua saúde impacta no todo? Eu diria que é o autopensamento sistêmico. E tem a história do avião, né? Não adianta você colocar a máscara na outra pessoa se você não coloca em você. Então, antes de dar 3 voltas ao mundo, é um provérbio chinês, dê 3 voltas na sua casa, dê 3 voltas em você. Né? Reflita sobre seus hábitos, o que você está fazendo. E aí você vai entender que mudanças sistêmicas em você se refletem no seu ambiente. E a gente começa a falar de negócios. Né? O que a empresa está fazendo, como isso impacta a sociedade como um todo e como eu posso mudar. Nem tudo vai ser rápido, então não vou trocar um maquinário de um parque instalado que ocupa não sei quantos, né, uma área gigantesca em não sei quantos estados, mas como aos poucos você pode mudar? É esse tipo de gente, você que está ouvindo a gente aí, são essas pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Sem hipocrisia, sem a bandeira do transformador, não precisa estar só nos rankings, a gente valoriza muito o ranking, as 10 mais, as 5 mais, as maiores. Tem um monte de gente que nem sabe que existe o ranking, porque não está preocupada com o ranking. Não é o ranking que vai mudar nada. É a índole, é a vontade de fazer a diferença, é a rede que é construída. Eu tenho visto isso muito nos jovens, Educação para Gentileza e Generosidade. A gente permeou vários assuntos aqui. A gente comentou sobre, né, um dos seus livros que está aqui. Mas você tem outros também, e acho que esse linka bem com o que a minha próxima pauta aqui seria a economia das dádivas. Né? Porque é uma mudança também a partir de mim, a partir de você que está assistindo aí, essa novo jeito de olhar o mundo também. Queria que você explicasse um pouquinho. É um novo jeito, Débora, que eu diria que é o mais clássico de todos. A economia das dádivas, em inglês tem o nome Gift Economy, que é uma economia do dom, das dádivas, das trocas. E posso falar com alguma propriedade de quem vem estudando nos últimos anos também. Mas não fala, nossa, estudou tudo, estudou comida, estudou não sei o quê. Eu gosto de estudar, viu? Então, eu vou estudando frentes, mas elas estão todas conectadas. Tá tudo nos livros, tudo reunido. Essa questão de entender as nossas relações de troca e como isso é super potente é a essência da economia das dádivas. Essa fundamentação... eu diria que hoje, eu digo com certeza, hoje os economistas estão falando de economia das dádivas. O livro foi lançado em 2016, mas Marcel Mauss escreveu sobre isso, eu diria que há um século mais ou menos as pessoas começaram a organizar, sociólogos e antropólogos começaram a organizar esse pensamento, que foi deixado de lado por economistas e financistas, e que há milênios sempre existiu na humanidade. Então, antes de existir a moeda, antes de existir o sistema de troca, toda essa estruturação financeira, especulatória, o que existia era essa troca. Você produzia tomates, eu produzia batatas e nós intercambiávamos. Não tinha contrato, eu não vou falar que tinha fio do bigode, não tenho bigode, não era esse tipo de linha, mas era uma troca na confiança, tinha outras ferramentas de troca. Eu estou simplificando toda uma teorização de séculos de evolução das relações e das tratativas comerciais. E o que tinha de belo nessa forma de troca? Era uma modelagem em que toda a especulação, a bolha que a gente tem financeira hoje era inexistente e que valores como solidariedade, colaboração, compartilhamento, tudo isso existia, eram as palavras citadas. A gente percebe que essa economia, ela continua existindo nas quebradas. Eu faço um doutorado livre na Universidade das Quebradas e tenho aprendido muito com muitas pessoas que, se a gente pega na ótica das grandes universidades globais, né? O pessoal agora olha para essa turma e fala, puxa, tenho que aprender aqui, porque até então era um monopólio do saber, fruto do cartesianismo, de novo, do começo do nosso pensamento, de acreditar nas caixinhas, que alguns detêm certas informações de profundidade, porque isoladamente você pode até deter alguma coisa, mas não tem permeabilidade, não tem troca. Então, na quebrada, e tem uma frase muito bonita da Agatha, lá do Instituto Favela da Paz, ela fala o seguinte, aqui assim, se cai a parede da minha casa, cai a parede da casa do lado. Aí você entende o que é, pensamento sistêmico, porque está tudo integrado, 2, economia das dádivas, porque você tem que se ajudar para manter aquela parede
íntegra, o que é bom para todo mundo, ou se cair, você vai ter que encontrar uma solução no sistema de trocas. Existe um evento chamado Cambia Festival. Até escrevi sobre ele num livro que eu escrevi um capítulo sobre economia criativa no segmento de eventos. E trouxe esse projeto em que tudo é feito sem dinheiro. Então, a economia das dádivas está associada a um certo, em inglês, no money business, né? Como eu faço negócios sem a existência do dinheiro. E tudo funcionou muito bem. Como testemunho ocular, participante, eu estive numa unidade lá no Instituto Favela da Paz, no Jardim Ângela, desse festival, o Cambia Festival, e a gente chegou mais cedo para arrumar as coisas, junto com toda a equipe da organização. Eu cheguei, cheguei junto, não estava organizando, e fiz uma palestra de economia das dádivas dentro do evento de economia das dádivas. Foi maravilhoso. Como foi feita a sinalização do evento? Com uma faixa que estava lá no chão, que ia ser jogada, ia ser descartada. Então, pegamos a faixa e escrevemos Cambia Festival. A comida foi como? Cada um levou a sua comida. E dava para trocar. Você trouxe um pão, você quer trocar comigo? Eu tenho isso. Como era feito o material das dinâmicas nas salas? Tinha salas de aula, foi numa escola. E aí, se você queria levar alguma coisa, você levava. Às vezes, você não levou, alguém tinha, emprestava. Surpreendente como tudo aconteceu. Esse evento, ele teve outras etapas. Uma etapa foi no Uma Paz, no Ibirapuera. Outra etapa foi lá em Mariana, assim que teve o incidente de Mariana. Então, um evento que acontece totalmente na economia das trocas. Quantas vezes a gente compartilha e troca no nosso dia a dia sem ser um interesse financista, monetarista, né? Eu quero alguma coisa de você, então eu faço um toma lá da cá, eu te dou isso, esperando isso em troca. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente cultiva esse tipo de troca? Eu diria que é a troca mais valiosa de todas. Se eu passei um exercício para vocês, que é aquele do ligue-ligue, né? O que eu fiz e aquilo que eu fiz em que interfere no mundo, vou sofisticar o exercício agora, que assim, o que eu fiz que não envolveu dinheiro diretamente, mas que pode ter transformado a vida de alguém, no meu gesto, na minha forma, na minha conduta, na prática que eu fiz, que não foi nada comprado, foi alguma coisa que eu ou ofereci para alguém, ou eu recebi de alguém, isso mudou meu dia. Então, são exercícios muito especiais que não são achismos. Cientificamente falando, eu estou estudando agora neurociência, educação e infância, e tem vários teóricos, vários pensadores pelo mundo trazendo exatamente essa questão de como muda a nossa vida quando a gente tem a consciência da diferença que a gente faz na vida de alguém. Quando a gente agradece. E a economia das dádivas tem muito disso. Por não ser monetarista, financista, toma lá da cá, né? Eu te entreguei, você me entrega, e o que acontece com isso? A gente não tem vínculo nenhum. Tá pago, né? Tá aqui, Débora, eu te entreguei, você me entregou, pagou, foi embora. Como a gente cria uma relação dadivosa? Com as trocas que a gente estabelece, em que a devolutiva não é direta. Então, você me convidou aqui, alguém pode me ouvir e falar, não tinha pensado nisso. Essa pessoa não vai me devolver diretamente, ou devolver diretamente para você uma ideia que ela teve, um insight que ela teve, uma iluminação que ela teve. De repente, ela vai se iluminar e vai contar isso para alguém que se iluminou também. Então, não é uma troca de A entrega para B e B devolve para A. É uma troca em que A pergunta para B, B lança para A, B, C, D, e de repente o J fica sabendo disso e inspira o L de alguma forma. Daqui 10 anos, volta. E alguém vai falar, Débora, sabe que eu lembro de não sei o quê? Ou um gesto, algo que foi comentado aqui, a gente vê numa iniciativa de uma empresa. Essa é a economia das dádivas. Que muita gente fala, é intangível, eu diria que é a mais tangível de todas. Porque a troca por lastro monetário, monetarista, ela se encerra nela mesma. Né? E gera ônus e bônus e prejuízos, você pode ter seu lucro, mas quando a gente começa a enxergar que a cada troca que a gente faz, existem outras inúmeras trocas no campo do invisível e no campo do visível, que são concretas, porque mudaram a vida de alguém, porque mudaram a sua vida. Isso faz a diferença. O livro é um tratado, estou aqui pensando alguns tópicos, né? E no livro, inclusive, são abordadas questões do setor social, ou questões de novas economias, ou questões de empreendedorismo social, como o fair trade, o comércio justo, como o pensamento do consumo consciente, do capitalismo consciente, como o conceito das cooperativas,
entre tantas frentes negociais, que o conceito de economia de base, o grassroots, né, que chama grassroots, eu estou gastando meu inglês aqui, só, gente, porque são expressões que existem, quem for pesquisar, né, olhar, quiser aprofundar as suas buscas sobre isso, mas é o conceito de raiz, uma economia de base, uma economia de raiz, os gift circles, né, os círculos de doação, tá tudo explicado nesse repertório, né, o livro é de 2016, alguns dizem que ele nasceu um pouco antes do tempo, eu diria que ele estava em tempo, mas o assunto hoje está em pauta. Então a gente percebe na pauta da economia, que é a economia das dádivas, vem sendo tratada com seriedade. Por quê? Porque os recursos estão escassos. Então, falta dinheiro, não vou entrar no campo do criptoativo, não indo para isso, mas recursos naturais estão escassos, recursos financeiros estão escassos, as pessoas estão repensando o que elas investem. A gente está vendo movimentos de varejo, né? Agora datados aqui, a gente acabou de sair de uma Páscoa. E era triste ver no supermercado a quantidade que sobrou. Então, muitos dizendo que foi uma Páscoa produtiva, difícil saber economicamente os números exatos, mas sobrou muita coisa. Em outros anos, ou porque vai produzido menos, seja lá o que for, mas a gente viu muito chocolate sobrando nos estabelecimentos. Isso significa que as pessoas estão pensando mais nos seus recursos. O custo de vida global está alto, ou seja, não está fácil para ninguém. Não sei se foi fácil em algum momento nessa vida, mas esse momento que a gente vive, talvez por ser também um momento de muito questionamento, é um momento desafiador, né? De entendimento, o que eu vou fazer com o meu recurso. Não vou falar do jovem ainda, mas a gente tem ouvido muito isso dos jovens, né? De uma aproximação de um futuro que era uma coisa lá longe, e esse futuro bateu aqui na porta, né? O futuro virou hoje. É um olhar disruptivo também, mas, mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla porque ele pode fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, independente de onde nós estivermos, né? Porque um gesto de gentileza não nos onera, muito pelo contrário, né? Ainda existe aquela frase, quem faz o bem, recebe o bem pelo fazer. Né? Então, é uma mudança mesmo de comportamento, ou gastando um pouquinho de inglês, de mindset também aqui, né? Mas basicamente do nosso comportamento, sermos seres humanos e sermos tratados como seres humanos também. O que me leva a pensar, a trazer também em pauta o assunto das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, né, das chamadas ONGs também, que têm no seu dia a dia o cuidar do próximo, né? Cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde, educação, criança, enfim, mas é o cuidar do outro. E tudo que você está dizendo, ele faz muito sentido para quem está no terceiro setor. E eu queria te pedir, não sei se vai ser muito pobre o meu pedido, mas a sua dica para que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e atua no terceiro setor, como trazer isso para o seu dia a dia? Primeiro ponto é o pensamento sistêmico. Ele parece complexo, tem até um curso aqui, né, de gestão sistêmica para as organizações. Tá aqui, só se cadastrar nos cursos www.escolaaberta3setor.org.br. Acessa lá. Então, essa é uma base, né, uma boa referência para você se situar. Então, para quem não tem uma organização e quer fazer a diferença, é um tipo de recado. Então, ou monte seu próprio projeto, ou associe-se a quem já tem um projeto. Tem muito projeto bom, tem números aí, né, de projetos ou de organizações sociais. Uns dizem 800 mil organizações sociais, né, são números que balizam a estrutura desse segmento e que tem um faturamento, não vou falar faturamento, um giro de recursos significativo também, importante. São formas. Se você tem essa habilidade gestora, é um caminho, gerir um negócio. Se você tem a conexão, e redes e parcerias e vontades em áreas específicas, é um outro formato de você se juntar a quem já tem uma estrutura. E para quem já tem uma organização, né, e está revendo sua atuação,
é importante atuar em rede. Vou dar um exemplo muito prático. Eu dei aula por muito tempo, atualmente eu dou aula de relações com clientes, mas eu dei aula por muito tempo de marketing holístico, que foi inclusive o motivador para eu escrever o livro Gestão Sistêmica, porque eu percebia que para os alunos faltava uma referência bibliográfica integrativa. Foi assim que surgiu a ideia do livro, né? Assim, como é que eu vou dar aula com os livros fragmentados? Se eu trouxer filosofia ou sociologia para um curso, é uma pós-graduação, né? Eu dou aula em pós-graduação, talvez fique muito sofisticado para fazermos uma imersão num pensador do que uma modelagem mais organizada, né? Então, quando a gente pensa sistemicamente, a gente começa a entender que tem outras organizações como as nossas, e eu percebi como. Eu entregava o trabalho para os alunos, sempre o meu trabalho de conclusão de marketing holístico era escolher um projeto de uma organização da sociedade civil e faço um mapeamento sistêmico, holístico e integrado, né? E, só para deixar claro, holístico é diferente, se eu for ao pé da letra, né? Holístico vem do holos grego, é uma visão de todo, mas tem toda uma teoria da sistemicidade ou do pensamento sistêmico, com base na complexidade, que talvez semanticamente, né, analisando o pé da letra, possa ser o próximo. Então eu tenho a visão do todo, ao invés de enxergar a parte, eu enxergo o todo. Esse é o olhar do holístico e de uma racionalização de uma visão fragmentada ou de partes. Quando eu penso na visão sistêmica, essas partes, micropartes, elas estão todas interligadas, então eu consigo entender que tudo se conecta. E o que eu percebia dos alunos? Teve um exemplo muito claro de um projeto social de meninas, que era uma da linha, tem os escoteiros, né, e a Associação Bandeirantes. Então, tinha lá um projeto de meninas, um outro grupo trouxe um outro projeto de meninas de transformação social, e um outro grupo trouxe um outro projeto de meninas de transformação social, na mesma sala. Então, não estou falando do mesmo, não é no mesmo bairro, né, não é na mesma cidade, é na mesma sala. E aí os alunos, falei, vocês não estão percebendo nada que pode ser feito com os trabalhos que os grupos trouxeram? Puxa, são escopos similares, e se a gente se juntasse? Então, o que falta, muitas vezes, é o senso solidário, de você somar. Edgar Morin, que é um sociólogo, grande pensador da visão sistêmica, ele fala que o que mais se aproxima da complexidade é a solidariedade. Por quê? Débora, porque é difícil você ser solidário. É mais fácil você ser um monte de coisa. Egoísta é mais fácil de todos, né? Então, você olhar só para você defender seus interesses, é fácil. Agora, ser solidário requer trabalho. Você tem que se dedicar. Então, eu quero me solidarizar eu preciso querer, já é um passo. Eu preciso ter consciência de que eu preciso ter consciência de que tem um desafio aqui. Não vou nem falar um problema, tem um desafio. Eu preciso ter consciência e energia para poder te assessorar de alguma forma. Eu preciso ter consciência, energia e tempo. Requer uma série de questões, né, o senso solidário. E muitas vezes existe um reflexo no próprio terceiro setor, e tem aquela frase daquele filme, O Senhor dos Anéis, My Precious, a minha organização é preciosa, né? Então, ela é preciosa, tem diferença para aquelas outras. E aí não existe o pensamento de rede, porque um pensamento de rede, numa modelagem como a das organizações da sociedade civil, ganharia uma potência incrível. Então, a minha recomendação é essa, e acredito que quem está nesse segmento, de uma certa forma, vivencia a economia das dádivas. Você tem que captar recursos, nem tudo é monetarista, tem acessos e frentes, tem formas de troca que são diferentes de só dinheiro. Portas abertas são mágicas e podem levar a outras tantas frentes, acessos, benefícios no bom sentido, não beneficiamentos indevidos, mas benefícios, conquistas. Essa minha recomendação. Eu estou me controlando para não falar nada de educação para gentileza e generosidade, que eu falo o tempo todo, né? Mas é isso. Acho que é uma forma de levar o terceiro setor para a próxima instância, não vou nem falar de nível, né? Tem uma frase muito bonita, gosto muito, que assim, a maior pobreza não é a pobreza monetária, a maior pobreza é a pobreza de espírito. Então não adianta a gente falar de riqueza, compartilhamento, sou Robin Hood, né? Estou tirando daqui e distribuindo, aquela classificação, né? Eu tenho recurso, estou com os ricos e os pobres, que também é um pensamento cartesiano. Nem todo mundo é rico de tudo e nem todo mundo é pobre de tudo. Você pode ser pobre em dinheiro, mas ser rico de elucidações que muita gente montada na fortuna não tem noção, vai passar a vida inteira sem perceber. Então, todo julgamento ele é precoce, ele é precipitado, ele é preconceituoso.
Se você for de cara e você simplesmente julgar alguém pelo que você vê, pelo rótulo, e pelo sucesso, e pela quantidade de dinheiro no banco, não é porque uma organização está com recursos, está distribuindo, que é o ícone da dignidade. Tem estruturas que são minúsculas, cujos líderes são extremamente dignos, estão fazendo projetos altamente transformadores. Vou dar um exemplo do Banco Cacimba, lá no Instituto NUA, União de Vila Nova. Então, pesquisem aí. Então, tenho a honra de ser conselheira lá no Instituto Cacimba. Um trabalho incrível. A Cacimba, aquilo que sempre sai recurso, distribui. Tem o Banco Cacimba, inspirado em outros tantos modelos de bancos comunitários e entre tantos modelos de moedas sociais, que ainda é um experimento mundial, né? Vi de Auroville na Índia, que tentou montar uma estrutura, está aqui no Gestão Sistêmica. As pessoas vêm e falam, tudo você fala que está num livro e está no outro. Mas tá, gente, assim, eu vou falando no repertório do que tá. Eles tentaram montar uma sociedade perfeita, sem dinheiro. Então, a economia das dádivas. Sem dinheiro, sem uma série de coisas que a gente reclama aqui, que seria o mundo perfeito. Mas é difícil encontrar a perfeição, porque nas bordas do que é perfeito tem uma série de questões. Dá pra gente fazer um documentário, fica para um outro dia falar sobre isso, mas vale a gente pesquisar e se conscientizar que ambiente perfeito não tem. O mais próximo que a gente consegue chegar de redes e trocas é entender que a pessoa do nosso lado tem muito a contribuir. E que a gente pode intercambiar. Claro, eu não estou falando qualquer pessoa do lado. Tem horas que ao invés de dar um passo para frente, você tem que dar um passo para o lado, ou até um passo para trás, ou pular fora, né? Dependendo de com quem você anda. Mas entender as redes do setor social, entender as trocas que podem ser feitas e que tipo de transformação a gente consegue fazer somando energias e não guardando energias para si, para você ser o melhor. Tem até o conceito das empresas B, que ao invés de ser a melhor do mundo, é a melhor para o mundo. Então, olhar também, esse olhar do terceiro setor, pensando nisso. Então, não sou a melhor do terceiro setor, mas será que eu sou a melhor para o terceiro setor? Fica um recado para você que nos ouve, que é uma reflexão interessante, naquele afã, naquela cobiça, o que a gente está construindo, o que a gente está transformando, o que a gente está distribuindo e o que a gente está acumulando. Então, são reflexões para o terceiro setor. Você falou alguns recados, mas está aí. Já dá para pensar em alguma coisa, né? Bastante. E eu vou trazer, então, a nossa pauta aqui, a conversa sobre jovens. Você citou várias vezes esse seu trabalho, plataforma, gentileza e generosidade. Conte pra gente. Depois de muito viver no mercado corporativo, de onde surgiu isso tudo? Assim como o livro surgiu, o Economia das Dádivas veio de uma preocupação com que tipo de troca a gente efetiva. Eu tinha escrito o livro Gifting. Gifting fala de dar, receber, objetos corporativos, presentes corporativos. Ampliando os estudos, isso era uma microeconomia, veio uma macroeconomia das dádivas. Dessa macroeconomia das dádivas, aprendi bastante, mas comecei a refletir no impacto não só na troca dadivosa, mas uma visão amplificada sistêmica. E quando eu comecei a entender o lado sistêmico, comecei a perceber também que corporativamente uma série de condutas eram indignas, desumanas, desrespeitosas. Eu ouvi de clientes, você que proferiu, vai lembrar agora, cabeças vão rolar, vamos extorquir o fornecedor, problema tipo meu, problema tipo seu. Essas frases que foram ditas e não ficaram esquecidas, nem para mim, nem para todo mundo que ouviu, certamente não foram ditas para mim, não só no ambiente. Muitas eu ouvi, outras eu recebi, as pessoas contaram, outras eu vi acontecendo. As pessoas acham que isso não tem impacto, porque não tem problema. Passou mais um dia de trabalho, mas isso sim impacta. E ao ver essa conduta e ao ver uma expectativa de mundo melhor, pode ser uma utopia, pode ser uma distopia, pode ser uma coisa que nunca... O que é um mundo melhor? O seu mundo melhor pode ser diferente do meu mundo melhor. Talvez algumas questões básicas, que ninguém passe fome, que não tenha ninguém morando na rua, que seja um ambiente mais seguro. Algumas questões de infraestrutura são mais básicas. Mas existem questões mais sofisticadas, O seu mundo melhor pode estar vinculado a viagens. O meu mundo melhor pode estar vinculado a uma biblioteca infinita que eu queria ter, mas eu não sei onde tem esse espaço, onde eu teria esses livros. Eu vi agora o acervo que a USP tem, por exemplo, de livros, não sei quantos milhões de livros. Estava vindo para cá, ouvindo isso no carro, eu adoro o rádio.
Eu falei, ai, que lindo seria. Não, assim, mundos melhores são distintos, mas um mundo melhor para uma convivência melhor, isso é importante. Como é que a gente fala, e aí eu diria que tem uma hipocrisia corporativa, de falar, vamos respeitar código de ética, código de compliance, e uma série de outros quesitos, e o comportamento das pessoas não condiz. Porque é gente, cada pessoa teve um tipo de formação diferente, e depois de ouvir essas frases, assim como eu ouvi muitas frases encantadoras, e tive a oportunidade dadivosa de conviver com muita gente incrível, mágica, inspiradora, muitos professores, que assim, eu lembro, eu tinha 7 anos, e eu fazia apresentação da pré-escola numa outra escola, e os professores me incentivando para a leitura e para a literatura, né? Ganhei um concurso de redação, tinha 10 anos. Quem incentivou? Os professores me incentivaram, então a gente lembra disso, e a gente lembra daquelas pessoas que não foram tão positivas, tão inspiradoras, e corporativamente tinham a oportunidade de fazer a diferença e não fizeram, perderam a chance. E para essas pessoas, qual seria um bom caminho? Porque falar com adulto é uma coisa, né? Água mole em pedra dura, diz o ditado, mas tem horas que dá-lhe água e dá-lhe pedra, a pedra ela já não fura mais. Não sendo, como dizer, uma pessoa que acredita que a mudança não pode acontecer e tudo mais, inflexível, mas entendendo que começar pela infância seria mais fácil, ou na infância ou quanto antes. E assim, conectado a um ambiente que era o Giving Tuesday, né, como parar no Giving Tuesday. Eu estava nos Estados Unidos pesquisando sobre varejo para o meu livro Economia das Dádivas em 2012. Ano em que surgiu o Giving Tuesday. Pelas forças cósmicas, fui parar numa loja que tinha um adesivo Black Friday, todo mundo sabe o que é Black Friday, não precisa nem traduzir, e um adesivo Giving Tuesday. Eu falei, não sei o que é isso, mas eu quero isso no meu livro. Em 2013 veio para o Brasil, em conexão com a BCR, entrevistei todo mundo, toda essa turma toda, coloquei todo mundo no livro, comecei a oferecer meu serviço, Economia das Dádivas, né? O livro foi lançado em 2016, mas eu já estava nessa construção desde 2012. Falei, vou oferecer campanha, criação, comecei a participar ativamente do Dia de Doar, fui para um summit na República Dominicana, fui para o segundo summit na Fundação Rockefeller, na Itália, e na Itália veio à luz. Tem 60 líderes aqui de vários países. Eu tenho uma bagagem de educação, eu escrevo literatura infanto-juvenil, estou com livros nas escolas, é algo existente, né? Eu estou na grade, nos materiais paradidáticos de escolas, escrevo, fiz magistério, dei aula para criança, atualmente dou aula de pós-graduação, mas tem essa convivência, convivi com um público infantil, escrevo para esse público. Falei, deixa eu entrevistar esses líderes para ver como é o sistema de educação em cada país. Bom, feito isso, no final de 2019, a gente já lançou o Dia de Doar Kids, aqui inclusive, né, com a equipe da Escola Aberta, a primeira edição do Dia de Doar Kids, que logo na sequência se transformou na primeira e única, agora pois, plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade. E nós criamos 7 princípios interdisciplinares, que são gentileza, generosidade, 7 princípios, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Por que 7? Que alguns anos depois a gente lançou a Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, então já foi pensado, nada como ter uma bagagem mercadológica, uma vivência, a Umbigo do Mundo tem 25 anos, então a gente experimentou muitos projetos, mais de 350 marcas que a gente atendeu ao longo da nossa trajetória, e a gente já programou algo que pudesse ter um crescimento de visibilidade, um crescimento midiático interessante. Então, já pensamos em 7 princípios e também a gente pensou nas escolas. A escola, se ela vai usar só a generosidade, talvez um único princípio ele se esgote muito facilmente. Vai para uma aula ou vai para um projeto. Agora, 7 princípios. Dá para se trabalhar em fluxo, em ciclos, tem planos de aula específicos, tem cursos de formação de professores, também aqui, acessando www.escolaaberta3setor.org.br. Um curso gratuito de 8 horas de formação de professores, e a partir desse pensamento, então, criar algo que pudesse fazer uma mudança de pensamento da sociedade, para que esses princípios, que talvez tenham sido trabalhados em outros tempos, em algumas aulas, como, sei lá, educação moral e cívica, estudo dos problemas brasileiros, aula de cidadania, isso ficou esquecido. Algumas escolas trabalham isso na disciplina de ética, algumas trabalham com filosofia, tem algumas frentes distintas em que essa pauta existe, ou ela existe em projeto de vida,
Tem áreas em que se trabalha, mas o que a gente quis com esse projeto todo, nossa proposta é numa sociedade que valoriza que tem que lidar com intolerância, polarização, violência generalizada, entre outras tantas coisas que todo mundo sabe. Não vou nem falar que é só abrir a capa do jornal, é só falar com alguém no caminho, é só olhar um pouco as ruas, além dos veículos midiáticos, para entender que isso impera. Especialmente a questão de polarização, respostas cartesianas, nada sistêmicas, como se só existisse um lado e outro lado. Gente, tem bem mais coisa, né? Tem todo um leque aí de frentes e de formas de pensamento, para além dos radicalismos tão promovidos hoje, né? Pouco inteligentes, inclusive. E aí, pensando nisso, além do ambiente escolar com planos de aula, nós fomos trabalhando interpúblicos, porque não adianta falar só com a criança sem falar com a família. E falar com a família, tem o ambiente da escola, tem o ambiente da família, tem o jovem. Então, o jovem é uma categoria diferente. A gente cuida muito bem desses jovens, nesse sentido de dar voz e vez às novas gerações. Então, a gente tem um programa no Observatório do Terceiro Setor que se chama O Poder dos Jovens, Gentileza e Generosidade, O Poder dos Jovens, com jovens incríveis, com projetos incríveis. Então, você que nos assiste, quer renovar seu repertório, tá desanimado, falou, ai, ó céus, ó vida... Olha um jovem que tenha hoje, sei lá, 18 anos e que disse, eu comecei com 11, mas eu comecei tarde. Porque eu devia ter começado antes. E esse jovem, ele veio da quebrada, lá de um lugar que a gente não ouviu falar, não está nos autos e nas pautas. Não, mas esse lugar existe, esse lugar tem gente, esse lugar tem desafios, esse lugar tem um jovem iluminado que contra tudo que ele poderia desistir de tudo. Poderia desistir de estudar, podia desistir de tudo. Ele foi lá, esta jovem, e está fazendo a diferença. Muitos deles estão aí pelo mundo fazendo a diferença. Muitos estão articulando com grandes ícones globais de transformação social. Então, a gente tem trazido essa voz e a gente também tem feito uma pesquisa, que é a pesquisa 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo. Fizemos 4 edições dessa pesquisa e a gente percebe a consciência social do jovem. Então, o jovem é nem, sem, né? Nem isso, nem aquilo, sem, não tem isso, não tem aquilo. Eu tenho dito isso, repetido, que o jovem é tem muito jovem aí que é com consciência, com percepção de transformação, com garra, com força, e com senso crítico, e falando aquilo que ninguém quer dizer. Por exemplo, eu acho que a escola não acolhe o jovem da forma como deveria acolher. Estou dando o exemplo de uma jovem. Um outro jovem, sem o básico não existe o sonho. Então o jovem fala, eu estou sonhando em estudar fora. Mas tem jovem com quem eu convivo que está sonhando em ter merenda na escola e ter porta no banheiro. Tá fácil entender o que é pensamento sistêmico e como isso tudo se integra. Não à toa esse exemplo está aqui no livro também, né? A plataforma de educação para gentileza e generosidade. É disso que a gente está falando. Não adianta contar doações, às vezes, a gente estava contando quantas coisas foram doadas por uma instituição, como se fossem SKUs de venda, SKU, quando a gente fala em supermercado, quantas unidades de cereais eu vendi. Então, quantas cestas básicas eu distribuí. São duas coisas bem distintas. Assim como tem o impacto, né, eu falei de cereais, certamente eu vi algum comercial de cereal recentemente, e isso está na minha mente, por isso eu estou trazendo esse exemplo. O cereal tem um impacto na nossa barriga, no nosso metabolismo, na saúde pública, assim como essa cesta básica. O ato de distribuição, o ato social, econômico, político disso tem uma interferência naquela comunidade, no futuro de alguém, e fazer alguma coisa é isso. Eu vi que está errado, fui lá e fiz alguma coisa. Nós concebemos esses 7 princípios como competências sociotransformacionais. Qual é a diferença da competência socioemocional? De alguma forma todo mundo ouviu falar, estão em voga no âmbito escolar, fazem parte da nova Base Nacional Comum Curricular, no âmbito corporativo também, nas empresas, vamos respeitar as competências, tem as hard skills, as competências técnicas de conhecimento, tem as soft skills, que são algumas habilidades, inclusive no lidar, que compõem também as competências socioemocionais. Agora, quando a gente vai para o território das competências sociotransformacionais, o negócio é o seguinte, eu já estou com a minha manga arregaçada aqui, é assim, você está vendo que está errado? Então, ao invés da reclamação, ao invés da percepção, né, que é o primeiro passo, percebi que está errado, 2, eu fico indignado, como, tem isso, como tem aquilo, e depois eu reclamo. Então é a percepção, a indignação e a reclamação. Tá fácil, né? Qualquer um pode fazer isso. Gente, não precisa de nenhuma habilidade para sair reclamando e criticando e julgando. Qualquer um pode fazer.
Agora, fazer alguma coisa é para poucos. Então, a competência sociotransformacional é aquela que estimula a ação. Se você perceber que tem uma situação que pode ser transformada, você vai lá e age. E na plataforma, todo o material é gratuito, gentileza-generosidade.org.br, para as escolas, para as famílias, para os jovens. Então, jovens que queiram participar também, é só acessar a plataforma e informar que tem um projeto, a gente divulga esse projeto e com o exemplo do jovem a gente inspira a criança. E a gente inspira... o nosso olhar é bem assim, ó, o jovem inspira a criança inspira toda a sociedade. Porque se uma criança entendeu, e a gente pergunta para uma criança, o que é generosidade? O que é gentileza? E a criança fala, é o jeito que eu tenho que atuar com as pessoas ao meu redor. E a gente fala com muito adulto que não entendeu isso, não entende isso no dia a dia. Porque, e não é uma questão de culpabilização, é uma modelagem de negócios mesmo, em que o importante é você ser competitivo, o importante é você passar por cima. Para você prosperar, alguém tem que falhar. Não tem espaço para todos brilharem, é só uma estrela, só tem um primeiro lugar. Então, mais que aquela competição, é difícil falar qual é a competição saudável, né? Mas uma competição progressiva, uma competição em que a gente vê um crescimento não destruidor. E aqui no livro tem muito disso, assim, a gente vai crescer até onde? Para que o mundo precisa crescer? Para que eu preciso produzir mais e mais e mais? Para quê? Então, esse tipo de questionamento, no final de cada capítulo, tem sempre lá um lembrete. E aí, você gestor, você está querendo produzir mais e mais e mais e mais para quê? Para aumentar a sua fatia de mercado? Que você vai conseguir o quê com esse aumento de fatia de mercado? Quanto tempo isso perdura? Quanto tempo você consegue manter isso? Então, esse tipo de pensamento é o que a gente tem discutido nas práticas da plataforma. Tem material também de estudos e pesquisas para abastecer a sociedade, como 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. A série O que é? E um detalhe, né, do 3 coisas que eu quero melhorar no mundo, o jovem identifica como a primeira coisa, nesses 4 anos de mapeamento do Brasil todo, a primeira coisa que o jovem quer melhorar no mundo é a educação e o acesso à educação. Então, o jovem tem a consciência disso. E muitas vezes fica aquela metalinguagem da escola, né? Eu estou indo à escola, mas estou aprendendo o que na escola, e eu vou fazer o que com isso? Então, eu quero melhorar a educação e o acesso à informação, o acesso à educação, que talvez signifique repensar o sistema que existe hoje, como isso pode ser transformado. E questões estruturais, questões todo lado de ambiente, né? O que está acontecendo com o nosso planeta, e questões de perspectivas e soluções também. E materiais corporativos para as empresas. Então, tem, por exemplo, um manual de conhecimento e autoconhecimento, com dicas práticas, mas sempre pensando nessas pessoas que eu falei para vocês, o pessoal do Cabeças Vão Rolar, vamos extorquir, tanto faz, não é problema meu, problema de alguém que assume isso, pague você, a culpa é minha, mas eu sou o cliente, você que paga essa conta, né? Essas coisas que todo mundo alguma vez já ouviu por aí. Então, tudo feito especialmente para essas pessoas, para a gente mudar a nossa forma relacional, e aí sim a gente vai ter uma mudança aos poucos, né? Assim, essa expectativa de uma mudança estrutural em massa, é isso que vai fazer a diferença. Não adianta 2, 3 estarem transformados se a consciência não é geral. Também temos um teste de conhecimento e autoconhecimento, que é o teste dos 7 princípios, como é que eu atuei ontem e como é que eu me programo para atuar amanhã, com inteligência artificial, então vale acessar. Tá tudo que eu estou falando está tudo na plataforma. E materiais também de comunicação. Então, por ter essa bagagem de comunicação, essa formação em comunicação, quem conhece a linguagem, né? A gente fala em endomarketing, comunicação interna, material de comunicação corporativa, material que vai para a área de recursos humanos ou de gestão de gente, gestão de pessoas. Aquele material de sinalização, de comunicação, de mobilização. A gente tem dinâmicas de treinamento com tutoriais, tudo gratuito, assim como tudo que está na plataforma, e também um manual pronto para você baixar. Você pode fazer um cartaz, você pode colocar um display na mesa, né, um display, para não falar a palavra em inglês, uma sinalização de mesa, de parede, mensagem para mandar para as pessoas por WhatsApp. O canal que você escolher tem material, e se precisar de algum material, a gente sempre abre a porta para as pessoas, né, que têm utilizado, falam, eu queria fitinha, tipo fitinha do Bonfim. Tem, a gente desenvolve e disponibiliza, né, fazendo sentido, a gente desenvolve e disponibiliza, e todos os projetos piloto que foram feitos também estão disponíveis para todo mundo acessar. Então, essa é a estrutura, e eu diria que é o melhor exemplo de tudo que você me perguntou, né, de pensamento sistêmico, como a gente faz uma mudança estrutural.
é muito ingênuo pensar que só falar com a criança a gente vai fazer a transformação. Então, tem a criança, a família, a escola, tem o jovem, tem o ambiente de trabalho. Em algum lugar, né, se não for em casa, na escola, se não for na escola, é no ambiente de trabalho. Se for no ambiente de trabalho, é no ambiente midiático, na informação como um todo. De alguma forma, essa é a nossa mensagem, e essa é a nossa contribuição como umbigo do mundo, né, como uma empresa que não é uma empresa, não é uma multinacional. Você falou de grandes empresas, não. É um projeto de pessoas com grandes vontades, isso sim. E juntamos as nossas energias, temos parceiros, apoiadores, mantenedores, uma rede de apoio de parcerias variadas, de várias frentes, para fazer o projeto acontecer. Sempre que a gente precisa de um apoio, às vezes é um apoio logístico, às vezes é um apoio de gifting, né, de um objeto que a gente quer entregar para as pessoas, às vezes é um apoio de acesso, queremos falar aqui, você tem algum contato, e a gente coloca a rede em prática. Acho que é muito diferente você falar na teoria, de quem está sentado na pilha de livros e falando como deveria funcionar um mundo perfeito. E outra coisa, é o que a gente tem vivenciado todos os dias. A gente tem aprendido todos os dias, colocando em prática. Diria que a gente vai teorizando e colocando em prática e teorizando. Isso faz muita diferença na musculatura da nossa estrutura, do nosso pensamento, em que a gente vai implementando, ajustando, aprendendo. E um dos grandes trunfos, 2 grandes trunfos que a gente tem na plataforma, primeiro, o prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, um prêmio que está na 4ª edição. Esse ano a gente anuncia a 5ª edição do prêmio. Então, uma forma de valorizar as escolas sobre educação para gentileza e generosidade, as boas práticas. E aqui tem uma coisa tão incrível, as escolas usando esse argumento para matrícula. É emocionante. Inscreva-se na nossa escola, porque a escola ganhou a Olimpíada de Matemática, ganhou a Olimpíada de Astronomia, ganhou a Olimpíada disso e daquilo, e também é a vencedora do prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas. Então isso é incrível, não é uma escola, então não estou falando de uma exceção, estou falando de várias das escolas utilizando esse atributo e multiplicando por conta própria o repertório. Então, a Educação para Gentileza e Generosidade, por exemplo, lá em Pombos, no Pernambuco, numa escola, a Escola Inovação, que venceu a edição de 2022, na escola foi criado um subprojeto, é o que se chama de spin-up, assim, um desdobramento do projeto, liderado pelos estudantes, de um trabalho social de ensinar música para crianças de uma determinada comunidade. Então, assim, é muito bonito de ver esse crescimento. A gente tem a noção do nosso tamanho, então, na pequenez desse grande universo, são gestos que têm feito a diferença e estão se multiplicando. E um outro evento que a gente criou foi a Semana Nacional de Educação para Gentileza e Generosidade. Então, tem eventos que tem um dia. O que a gente fez foi criar um evento de 7 dias. Então, é a Semana Nacional de Educação para Gentileza e Generosidade, que começa no dia 1º de outubro, o chamado Mês das Crianças, né? Então, vamos falar na infância o quanto antes, ou com a criança que existe em você, de 1º de outubro a 7. De 1º a 7 de outubro, já esse ano na 3ª edição, para a sociedade toda falar sobre isso. Então, nas escolas, nas empresas, nas organizações sociais, já entrou no calendário das organizações sociais e está aí um bom momento para celebrar pensamento sistêmico, economia das dádivas e educação para gentileza e generosidade. E tudo disso é sempre bom demais, Débora. Bom demais é te ouvir, Marina. Muito obrigada. E obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente, de compartilhar todo esse conhecimento, de todos esses exemplos também, que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na vida de quem está assistindo a gente, de quem está ouvindo a gente. Obrigada mesmo, de coração. Muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima. Até. E eu queria agradecer você também que nos acompanhou aí desde o começo. E já te pedi também, compartilhe esse vídeo com quem você acha que faz sentido. E vamos espalhar ainda mais conhecimento para que a gente tenha um mundo mais justo e mais solidário. Vamos fazer a nossa parte, porque como a gente aprendeu aqui hoje, toda ação conta. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo na próxima entrevista. Até lá!